Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Graças a Deus por mais um dia para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de adolescentes, que é a última lição desse trimestre, lição de número 13, de 26 de março de 2023, que tem como título Era uma vez uma família que se tornou um povo. Vamos ver que família foi essa e que povo foi este, baseado em Gênesis capítulo 46, dos versículos de 1 a 7. Depois o versículo 26 e o 27, o capítulo 47, dos versículos 7 a 12. É interessante que você possa fazer esta leitura. Também, desde já, eu peço encarecidamente as orações. Ore por mim, por minha família. Nós precisamos das orações. Se inscreve aí no canal, deixa o seu comentário, compartilha. E vamos juntos fazendo a obra de Deus, usando as redes sociais que estão ao nosso alcance. A nossa lição vai concluir-se aqui o livro de Gênesis, com uma história de José, até porque o título da nossa lição, Início de um Grande Povo, onde surge ali o início de um grande povo no Egito, que Deus abençoando José para conservar o povo e o cumprimento da sua promessa. O tópico de número 1, o perdão uniu a família de Israel. José perdoa seus irmãos. Por que o perdão uniu a família? O perdão de José. José, depois de ser vendido pelos irmãos, depois de ser maltratado pelos irmãos, vendido aos mercadores, José passa por aquela situação como escravo, ali na casa de Potifar. Deus abençoa, Deus é com ele começa a trabalhar, a prosperar, mas logo ele é impedido ali no momento. Ele é a mulher de Potifar, que acusa ele de maneira inocente, lança na prisão. Deus então abençoa ele ali e Deus continua sendo com ele. Ele interpreta ali os sonhos, depois ele é solto, interpreta o sonho de Faraó e torna-se governador do Egito. Logo depois há uma grande escassez, uma grande fome em toda a terra. O povo então vai buscar comida ali no Egito e chega lá e encontra quem? Governador do Egito, José. José então se revela para seus irmãos e com grande amor no coração ele perdoa. Ou seja, até então a família não estava unida porque faltava um integrante das 12 tribos de Israel. Faltava José. Após agora os irmãos se encontram, os 11 irmãos se encontrar com José, forma-se agora as 12 tribos de Israel e José perdoa seus irmãos. Mesmo com toda a dificuldade que ele passou, ele sabia que seus irmãos tinham errado, de fato, mas Deus tinha um plano na vida dele. Então, o plano na vida de José foi maior do que a mágoa que ele poderia ter pelos seus irmãos. Então, ele vai perdoar os seus irmãos e une a família. E a partir da família ali unida, Deus abençoa e aquele povo começa a crescer, de onde surge um grande povo, que é o povo de Israel. Até hoje, um grande povo, o povo de Israel. O subtópico 2, Cristo e o perdão. José é um exemplo do que Cristo ensinou, que a quantidade de pecados, certa feita, foram negar ao Senhor Jesus. Quantas vezes deu perdoar seu irmão? 7 vezes 7, 70 vezes 7, mas esse número não quer dizer um número fechado. Não, você deve perdoar seus irmãos quando for, sempre quando for necessário, porque o perdão é uma libertação. O perdão, quando se perdoa, você também quando você perdoa, você também está liberto daquilo que alguém lhe fez ou de qualquer tipo de mágoa. E o Senhor Jesus, ele nos perdoou com muito amor. Então, nós também precisamos perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos ensinou. Assim José fez, ele perdoou seus irmãos, mesmo seus irmãos o maltratando. Nós recebemos o perdão de Deus, por isso devemos perdoar os nossos irmãos, assim nos ensina a palavra do Senhor. O tópico de número 2 diz: Deus providenciou sustento para a família de Israel. Subtópico 1 diz assim: a providência divina em meio à fome. Então, Deus enviou José na frente de Jacó ao Egito para preservar a vida
do patriarca e de seus filhos. Então, Deus providenciou o sustento para a sua família. A família de Israel, ela estava ali na sua terra, em Canaã, onde veio aquela grande fome. Então, Deus, na sua onisciência, preservou a sua família através de José. Deus tinha um plano com José. E ali, tudo aquilo que aconteceu na vida de José era um plano de Deus, para que a família dele fosse preservada. Quando o povo voltou ou veio até ao Egito para buscar alimentação, ele poderia morrer de fome. Mas Deus ele providenciou o sustento através da vida de José. Toda a família ali de Israel recebeu esse sustento, essa proteção, recebeu esse alimento que Deus proveu através da vida de José. Então, a providência divina nunca falta ao seu povo. O salmista ele fala que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, Deus ele sempre tem como um meio, um método, uma maneira de prover o sustento do seu povo. Muitas vezes não entendemos como, mas Deus ele sabe como fazer isso. Subtópico 2. Deus proveu um lugar no Egito para a casa de Israel. José destinou a terra de Gozém, ou Gósen, para ser habitação de Israel e toda a sua família. Então, a terra de Gozém foi onde José colocou os seus irmãos junto com seu pai nessa terra. Ele vivia separado ali do Egito. Ele não vivia propriamente ali no Egito, não. Ele vivia na terra de Gozém, nessa terra ali que ele cresceu, que Deus fez prosperar, um pouco afastado, até porque os egípcios ele não comiam junto com os judeus. Eles tinham esse preconceito do povo judeu. Então, o povo judeu ele vivia separado e Deus cada dia mais abençoando o seu povo. Então, Deus provê um lugar para o povo de Israel. O tópico 3, a família que se tornou um povo. Então, a família cresceu, a família de José, a família de Jacó, no caso de Israel, junto com seus filhos. Então, o povo cresceu. Quando o povo cresceu, quando diz aqui, somando-se José e seus filhos, a família de Israel era de 70 pessoas. Então, 70 pessoas. Ao longo dos anos seguintes, os filhos de Israel compraram terras e tiveram muitos filhos no Egito. Então, Deus havia prometido muitos anos antes a Abraão que sua descendência seria uma grande nação. No Egito, essa promessa começou a se concretizar. Os filhos de Israel iam crescendo e multiplicando-se, porque Deus era com eles. Então, Deus falou para Abraão, olha Abraão, dá para você contar as estrelas do céu? Então, a sua descendência vai ser assim, inúmera, tão grande que não vai poder contar a sua descendência. E Deus prometeu a Abraão, confirmou a sua promessa com Isaac, e ali cumprindo a sua promessa com Jacó, que cresceu toda a sua descendência, e Deus sempre com eles, sempre abençoando o crescimento do povo de Israel. O subtópico 2, Israel abençoou os filhos de José. Em certa ocasião, José foi visitar seu pai e levou consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. O experimentado Israel contou ao filho o testemunho de suas experiências com Deus. O ancião abençoou os netos com muitas bênçãos. Na mesma ocasião, Israel profetizou o acontecimento dos dias futuros, que Deus levaria sua descendência de volta para a terra de Canaã, ou seja, ele estava no Egito, mas não era para permanecer no Egito, pois o Egito não seria sua moradia definitiva. Então, o Egito não seria a moradia definitiva para o povo de Israel. Deus prometeu que iria multiplicar aquele povo e que eles iriam habitar na terra de Canaã. Assim como ele fala assim, Deus vai trazer vocês de volta para a terra de Canaã, a terra que Deus prometeu. Então, Deus prometeu ali que eles iriam para a terra de Canaã, por isso eles não iam permanecer no Egito, eles iam passar uma temporada ali no Egito, ou seja, próximo ali ao Egito, mas ele iria sair dali, ou seja, o povo de Israel iria sair dali do Egito. Deus, ele cumpriu a sua promessa. O povo cresceu, multiplicou e depois, de fato, ele saiu dali do Egito. Então,
Israel abençoou seus filhos. Tendo chamado seus filhos, Israel deu a bênção a todos eles, mencionando ali cada um. A gente conhece ali a bênção que Israel ou Jacó deu. O nome de um a um, iniciando Ruben, depois Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Isacar, Dan, Gad, Aser, Naphtali, José e Benjamim. Ao abençoar Judá, profetizou que seus irmãos o louvariam e se curvariam diante dele, ou seja, profetizando desde aquele período até o que iria acontecer com a vinda iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo veio da descendência de Judá, que o povo, todo Israel, o louvaria. Com isso seria possível. Israel estava profetizando que Jesus, o Messias, seria da tribo de Judá, assim como o Espírito Santo levou a dizer, aconteceu, ou seja, assim como ele profetizou ali, então, profetizando e o Espírito Santo ali confirmando, né? Claro que ele profetizou, o Espírito Santo confirmou, e quando chega o Senhor Jesus, ele vem por obra do Espírito Santo, através da descendência de Judá. Mateus informa que Jesus era da tribo de Judá. A gente vê ali em Mateus capítulo 1, versículo de 1 a 3. O que também é confirmado pelo escritor aos Hebreus 7, 14. Jesus é leão da tribo de Judá, o rei cujo reinado nunca terá fim. Israel morreu e sua descendência continuou crescendo até que se tornaram milhares e milhares. Então, Israel cresceu e se tornou milhares de pessoas, porque Deus tinha prometido. E quando Deus prometeu, Deus cumpriu a sua promessa com o povo. Conclusão, o perdão de José foi uma demonstração da sua confiança em Deus. Ele sabia que o ódio só causava destruição. Assim, Deus providenciou por meio de José para Israel e toda a sua família um bom lugar no Egito, onde puderam crescer e prosperar até que se tornaram uma grande nação. Por que se tornou uma grande nação? Porque Deus era com eles. E por que Deus usou José para trabalhar, para fazer a sua obra, para preservar o seu povo? Então, porque Deus achou em José um homem íntegro. E José, quando ele ali é acusado pela mulher de Potifar, ele fala, quando ela a chama, ele fala, como é que eu posso pecar contra o meu Deus? Como é que eu posso pecar contra o meu Senhor? Então, José, ele tinha seu coração voltado para Deus. E Deus o usou, mesmo ele passando por dificuldade, e Deus usando. Passando por tribulações, e Deus usando. Sendo preso, e Deus usando. Caluniado, e Deus usando. Deus estava sempre com ele. E ele sabia disso, que Deus estava sempre com ele. E Deus fazia sempre prosperar. Então, através ali da vida de José, o povo permanece. Deus dá sustento, Deus dá alimentação, Deus providencia moradia através da vida de José para se cumprir a sua palavra. E a profecia que Jesus iria vir da descendência de Judá, Deus também cumpriu com esta palavra. Então, Deus é um Deus de promessa e Deus é um Deus que cumpre suas promessas, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus e não faria, ou falaria e não confirmaria, diz a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, espero que tenha tido um excelente trimestre e que o próximo trimestre nos espera. Se você puder fazer esse encerramento da lição na sua aula, aí diante dos alunos, que faça uma dinâmica e o possível para que os alunos ele continue amando, desejando a escola bíblica dominical. É fácil? Não. É um grande desafio? É. Vamos pedir a Deus, fazendo assim a obra de Deus, para que Deus continue conosco, assim como Deus foi com José. Que Deus continue com você, como Deus foi com José. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.